do Norte, Moisés Ribeiro, empresário de Guimarães, um grande adepto do Benfica. Para começarmos aqui, quantos quilómetros o ano passado, na última temporada, fizeste para ver o Benfica? Consegues quantificar? E dizer que é um privilégio, portanto, estar aqui nesta cadeira onde se transpira o Benfica em todos os programas e dizer que todas as sextas-feiras, portanto, é com muito orgulho e muito gosto que se revive aqui muito do passado, do presente e perspectiva, portanto, o futuro do nosso clube. E quanto à pergunta, sim, consigo, porque foi um amigo meu que me acompanhou durante esta época de sonho, que no final da época, pronto, contabilizou e mandou-me um SMS a perguntar se eu sabia quantos quilómetros tínhamos feito. Eu disse que não, porque não imaginava, portanto foram cerca de 27 mil quilómetros. 27 mil quilómetros. Portanto, com o ponto alto, a Astana, não é? Esse jogo do Benfica, Cazaquistão. Sim. Só a viagem à Astana, portanto, foi quase metade dos quilómetros percorridos. Pronto, no entanto... E não te arrependes de nenhuma viagem? Não me arrependo de nenhuma viagem. Portanto, isto é feito passo a passo. Portanto, nós somos do Norte, não é? Sou de Guimarães. Numa quinta-feira, portanto, ou numa quarta-feira, estava em Astana a milhões de quilómetros de casa, e na segunda-feira a seguir estava a 20 quilómetros de casa, porque tínhamos ido jogar ao estádio AXA em Braga. Portanto, isto não se faz de É uma via distâncias. vermelha, por esse mundo fora onde joga o Benfica, bem se pode dizer. Exatamente. Não se faz de distâncias, faz-se de percurso, sejam eles grandes ou pequenos. Moisés, há pouco falávamos, daqui a pouco vou-te pedir como é que foi na tua terra natal festejar, neste caso, o 34, não é? Mas vou-te pedir para recordares, há pouco falávamos em off, um momento em que falaste com o Rui Vitória e disseste-lhe, numa altura complicada da temporada, recupera lá esse momento. Conta-nos lá essa história. Sim, foi uma altura complicada da temporada, onde a equipa estava já a ser bastante questionada pelas exibições e pelos resultados até aí. E pronto, na partida para a Astana, no Cazaquistão, a equipa partiu numa segunda-feira à noite. Por conseguinte, onde em cada canal televisivo estava a ser passado os grandes programas de comentadores e por conseguinte, quando o Rui Vitória estava a sair do autocarro, estavam meia dúzia de adeptos e simpatizantes do Benfica, não sei o que é que são, não é? Encapuzados, onde insultaram a equipa e insultaram vivamente o treinador e homem, Rui Vitória. Portanto, aquilo revoltou-me um pouco, então eu passei a barra da segurança e fui ter com ele, pronto, abracei-o e dei-lhe a mão, e ele não tão um pouco assustado, porque pensava que eu era um desses, não é? Pronto, olhou-me e eu disse-lhe: Rui, calma, segue o teu destino, o teu caminho, o teu pensamento, porque quem te está a insultar hoje, em maio, vai gritar pelo teu nome no Marquês. Vais ser campeão. E pronto, e foi assim estas palavras que depois, no dia a seguir, já com mais calma no estádio, o Rui Vitória viu-me, já no Cazaquistão, e chamou-me e abraçou-me e agradeceu-me o apoio prestado naquele momento. Moisés, há pouco falávamos e perguntei-te ainda em off, é uma pergunta que eu costumo fazer aqui: qual é o jogo da tua vida, se tivesses que escolher um, qual é esse jogo que mais recordas? É assim, eu, como espectador assíduo do programa, gostava de diversificar aqui um pouco um jogo que não foi cá passado. Mas não posso deixar de repetir que o jogo que mais marcou foi o 3-6, em Alvalade. Por conseguinte, passado 20 e poucos anos, onde já havia milhões de jogos do Benfica, estive sempre à espera de um jogo que pudesse bater esse jogo épico. Pronto, mas até agora não foi possível. Eu penso que o jogo que mais me entusiasmou e mais me fez lembrar esse foi este último ano, por conseguinte, também em Alvalade. O Mitroglou. Não foi 3-6, foi 0-1. Pronto, mas também um jogo importante que nos catapultou para
para o tricampeonato, porque foi um jogo que ou matas e morres, ou morres e nós fomos Alvalade. E a partir o Benfica passou para a frente e não saiu mais. Eu recordo-me perfeitamente de entrar com amigos meus em Alvalade e no momento em que pusemos os pés dentro do estádio, dissemos ou isto acaba aqui ou continua e somos campeões. Isso não restava dúvidas. Muito bem. Vamos já voltar a falar e a recuperar também as grandes figuras do Benfica, mas vou aproveitar essa deixa do 6-3 e a primeira escolha é precisamente um homem que também brilhou nesse 6-3 na tua jogada da semana, João Gonçalves. Explica lá, daqui a pouco temos que ouvir, mas explica lá a tua escolha. A chamada jogada da semana só pode ir para Isaías. O Isaías, esta semana, tem estado aqui nas instalações do Estádio da Luz, foi convidado com certeza para ver este jogo do Eusébio Cup e temos aproveitado para promover em algumas peças da BTV e ele é recuperado depois para o lançamento do jogo do Eusébio Cup de quarta-feira, antes do jogo, para uma pequena conversa com um dos nossos repórteres de relevado, o João Martins neste caso, e recupero o Isaías a falar dele enquanto jogador do Benfica. É engraçado que o Isaías não deve ter ideia que para a minha geração e a geração anterior à minha é quase uma lenda, porque ele está no Benfica no metade da década de 90, portanto do princípio de 90 até 95, e é precisamente quando se começa a esbater aquele poderio do Benfica e o Isaías fica como o último grande símbolo de força, porque ele faz aquela transição do fim dos anos 80 até ao início daqueles anos negros depois da segunda metade da década de 90, e ele fica associado a dezenas e dezenas de golos, alguns deles absolutamente épicos, e ele falou disso contigo e tinha memória, e como bom jogador de futebol que é, ficou ali na dúvida se um dos golos que falaram foi para a taça ou se foi para o campeonato, mas isso a experiência diz-me que os jogadores de futebol não têm tão boa memória como os adeptos e como o público, e por isso tu também um pouco enquanto adepto também o corrigiste bem. E não queria deixar de destacar aqui, é mesmo uma jogada da semana, porque o Isaías tem que ser sempre recebido aqui de braços abertos, é um figurão da história do Sport Lisboa e Benfica, e ainda hoje é engraçado que ele é reconhecido até pelos adeptos mais novos, e agora as inevitáveis selfies. Eu vi uma fotografia dele num jornal em que ele já devia estar com aquela cara um bocado chateado, porque eu acho que ele vive lá no Brasil alhado um pouco desta loucura mediática e social, e no tempo dele não era preciso tantas poses para câmaras. Mas fico muito contente de voltar aqui. E foi solicitado ontem pelos adeptos, e de que maneira ele e o António Veloso estiveram no relevado. Mas vamos ouvir então o que ele disse, que acho que vale a pena. Do Isaías. Teve vários gols e, claro, vários jogos, porque a rivalidade entre Benfica e Sport era uma coisa, porque a segunda circular é um espelhando a casa do outro, né? Mas, na minha concepção, a maior rivalidade era com o Porto, porque quando nós íamos a Isanta, era um ambiente totalmente diferente. E aquele jogo da taça aqui que você frisou muito bem, eu lembro muito bem que nós tínhamos ido lá, empatamos o jogo 1-1. Depois eu tinha falado com o mister que eu precisava ir ao Brasil para resolver umas coisas, porque nós nem sabíamos que ia empatar o jogo, porque era tão difícil lá ganhar o Porto. Só que quando empatamos o jogo, depois eu falei, mister, agora eu vou embarcar aqui pelo Porto, que eu tenho que ir ao Brasil resolver. Não pode. Eu falei, mister, mas eu tenho que ir, não adianta eu ficar aqui e não resolver o problema lá, porque o psicológico vai me afetar. Tá bom, então você vai e volta no domingo, na segunda-feira você descansa, na terça você vai para o estádio. Só que eu cheguei lá, resolvi as coisas, em meia hora eu resolvi e não fiz nada. Aí eu fiz a viagem de volta, meus amigos falaram assim, você vai chegar lá, preocupado, você vai chegar lá, vai ajudar a resolver o jogo e vai trazer a bola do jogo para nós. Ontem eu cheguei aqui, na terça-feira, treinei de manhã, fui para o estádio, e depois aconteceu aquela coisa maravilhosa, que eu fiz um golo, sofri um pênalti e ganhamos o jogo 2-0. Esse gol... Tem ali uma finta ao Fernando Couto que é inesquecível. O pessoal fala até hoje. Aquilo foi improvisado, a gente trabalhava para isso. Então, no momento exato, a coisa aconteceu, saiu o gol, ganhamos o jogo, mas também um jogo muito importante, você falou do Arsenal, mas o jogo
com o Boa Vista lá naquela época. O Paulo Sousa terminou a guarda-redes, não é? Tem um dos melhores golos da carreira, né? Exatamente, que o Paulo teve que ir para a baliza. Depois eu fiz um golo também, um golo que foi muito... Para mim foi um dos melhores golos, porque numa jogada de assistência, eu consegui, na água, consegui bater bem na bola e fiz o gol. O João Tomás já se está a rir porque a semana passada falou neste golo como o melhor do Isaías no Benfica. Pois, para mim aliás, os 3 golos, eu não tinha visto esta peça ainda, e ainda há bocado em off estávamos a falar e eu referi exatamente estes 3 golos. Portanto, o golo no Highbury Park contra o Arsenal, quanto ao Porto, que é uma finta espetacular, que é a finta que depois, passado alguns anos, as pessoas pensam que foi inventada pelo Ronaldinho Gaúcho, que é o do elástico, não é? E depois este golo contra o Boa Vista, que foi absolutamente extraordinário. Porque não é só a jogada de insistência na água, ele passa a bola por baixo das pernas de um adversário do Boa Vista, não me quem é, e depois em carrinho faz um chapéu ao guarda-redes espetacular. Foi um grande gol. E foi um jogo também épico. Moisés, que memória é que tens também do Isaías? Se tivesse de escolher ali 1 ou 2 momentos, que momentos é que recuperas? Recordo esse jogo em Highbury com o Arsenal, mas principalmente o 2-3 no Bessa, nesse jogo épico. Uma tempestade enorme, onde o Neno é expulso e o Paulo Sousa depois portanto, vai para a baliza. É esse jogo que eu recordo do Isaías. O Veloso estava ontem a contar, já agora, que era ele que estava para ir para a baliza, só que o Paulo Sousa disse-lhe: tu fazes mais falta aí à frente da defesa, fazemos aí 3 homens na defesa e o Veloso ficou na defesa e o Paulo Sousa é que foi para a baliza. Em relação ao 6-3 ou ao 3-6, eu já reparei, o Moisés está a insistir muito em dizer 3-6, talvez seja por ser... Pois, porque rumo ao quando 36 se fala também. nesse jogo fala-se no 6-3 e eu, portanto, recordo esse jogo como o 3-6. 3-6, é verdade. E agora mais que nunca, não é? Porque o 36 é um número que vai entrar na moda e depois daqui a um ano vai... Aí estão duas vai justificações. Sim, mas o 3-6, a exibição do Isaías é extraordinária. Extraordinária. Porque marca 2 gols e faz assistências também. E tem o melhor festejo de sempre. Eu disse-lhe ontem isso, não está aqui na reportagem, como é que foi aquele momento. Ele disse isto foi para mostrar que a Águia estava viva. Depois de um ano onde o Benfica ficou sem 2 jogadores, que a Águia estava viva e quis mostrar ali com aquele festejo, isso mesmo. E no ano do 3-6, não nos vamos esquecer que numa altura em que era pouco habitual o Benfica não perder nas Antas, primeira jornada do campeonato empatamos 3-3 e o Isaías faz também uma grande exibição. Mas convém aí dizer, o Benfica empatou 3-3 com Carlos Calheiros a apitar e só marcava livros longe da área. Bastante. O azar é que o Isaías também os metia lá dentro, longe da área. Mas o professor Mário Palma, nosso antigo treinador de basquetebol, costumava dizer que os grandes jogadores vêm-se nos grandes palcos. O Isaías é claramente um jogador desse género, porque sempre que os jogos eram a doer, o Isaías aparecia. Estava-me a lembrar de um jogo de Campeonato Nacional contra o Porto, em que, na época do Artur Jorge, na primeira, em que o Artur Jorge, não sei bem quais eram as razões, mas na altura nós supunhamos que ele queria limpar o balneário para ter controle sobre o balneário, mas e ele encostou o Isaías, encostou o Paneira e outros, o Veloso também. E eu lembro de um jogo contra o Porto em que o Artur Jorge estava a ser subiado porque tinha o Isaías no banco e nós estávamos a perder. O Isaías entra cerca de 10 minutos, um quarto de hora do fim, e marca um golão de fora da área. E depois o festejo dele foi claramente de raiva, assim como os nossos também, porque nós estávamos raivosos, porque agora fala-se muito do Benfica começar a cair nos anos 90, mas isso tem uma época, está bem datado, foi 94, 95, com a chegada do Artur Jorge e com todas as modificações que foram feitas. E o Isaías foi uma das vítimas, depois foi um bocado empurrado para o Coventry City. Eu acho que o Isaías foi um jogador que já chegou tarde ao Benfica, porque ele quando estava no Rio Ave devia ter vindo para o Benfica, mas ainda foi para o Boa Vista e depois aí é que veio para o Benfica. E já chegou ao Benfica, salvo erro, com 27 anos, talvez, não sei. E portanto, acho que foi um jogador que chegou tarde ao Benfica, mesmo assim em 5 épocas teve um grande desempenho. João, tu que sabes tudo de números, quantos golos tem o Isaías com a camisola do Benfica? Eu não sei tudo de números, mas eu fui consultar os do Isaías. O Isaías marcou 83 golos em 5 épocas. É o 36º melhor marcador de sempre do Benfica, contando com jogos particulares também. Vamos repetir esse número? 83 golos. Não. 36º, sim. É o tal 36, há pouco o Moisés falava, hoje estamos mesmo rumo ao 36. João, há pouco interrompido, queres falar mais sobre Isaías? É também um dos ídolos que estiveste no Benfica? Talvez o último
tudo o que foi dito aqui é aquilo que eu poderia dizer. Acrescento só que no jogo do Arsenal, num episódio do Vitórias e Patrimónios dedicado a esse jogo em que eu participei, referi uma coisa que não vejo muitas vezes referida e que na altura não havia também muita projeção mediática. Foi só apenas mais um jogo naquela noite europeia, mas o gol do Isaías foi aplaudido de pé pelo Highbury Park, habituados a ver bom futebol. Esse Arsenal era uma grande equipa, eram campeões ingleses nessa altura, estavam a jogar a Taça dos Campeões, e para quem não se lembra ou para quem não viu, esse golo é facilmente agora recuperado via Google, e é uma jogada incrível que acaba por decidir o jogo, e tens imagens depois assim de uma panorâmica geral do estádio, com os ingleses a baterem palmas. Os ingleses adoravam o Isaías. Eu vou aqui até atrever-me a dizer algo que pode ser exagerado, mas eu acho que depois de Eusébio, o jogador que mais marcou os ingleses, e nós também não voltámos assim também a ter grandes epopeias europeias, mas o jogador que mais marcou os ingleses deve ter sido Isaías, porque eu ouvi falar nas minhas férias de verão por esta altura, que passava muito tempo na Oura e em Vila Moura, quando falava com os ingleses, quase todos me falavam de Isaías, e isto naquele rescaldo daqueles 5 anos da década de 90 que passou entre nós, porque era o porte atlético dele, não é? Ele chamava até o peito de galo, que eu tinha assim um ar de muita afronta, mas também quero dizer aqui que Isaías era um jogador que irritava muito o terceiro anel, porque... O Veloso ontem a brincar dizia isso. Tu magoaste muito dos adeptos que estavam nas bancadas com os teus remates. Quando estava atrás da baliza, temia sempre que a bola passasse. A sorte foi o terceiro anel já está fechado, não é? Porque tinham-se perdido muitas bolas nos topos. Mas ele não tinha medo de estar. Assumia sempre, não é? Assumia sempre. E daí aquilo que o João estava a dizer. É preponderante, e acho que é o que faz mais justiça, é o jogador dos grandes jogos, sem dúvida nenhuma. Não é à toa que tens sempre grandes golos deles em jogos bons, em jogos realmente significativos. Moisés, o Isaías era para ti também um ídolo? Era um ídolo pela forma como jogava e como patenteava, portanto, os lances que participava em campo, com grandes golos. Recordo também esse jogo nas Antas, não é? E esse no Bessa e em Highbury Park, que realmente foi uma noite épica nas competições europeias. Tens mais algum ídolo no Benfica, de juventude, de infância? Assim, alguma referência? Temos sempre aqueles ídolos de infância. Escolher um pela forma de jogar, portanto, eu vou mais por aquele jogador que se transmitia a mística do Benfica. Liga ao Benfica, portanto, jogadores com fantasistas, não é? Aimar, Rui Costa, João Pinto, passaram muitos. Agora, o meu panágio é ligar-me a uma pessoa que marca o Benfica. Portanto, eu lembro-me da época de 80, não é? O primeiro jogo que me lembro de ver do Benfica foi em 83-84 em Guimarães, e até agora, não é? E uma pessoa que me marca pela simbologia que está ligada ao Benfica é o Sr. Shell. Portanto, como jogador, como pessoa, como diretor e como uma pessoa naquela fase menos boa do Benfica, dos anos 90, que nunca abandonou, portanto, o clube. E hoje, portanto, tem um lugar de destaque no clube, não só pelo aquilo que representa para o Benfica e também, claro, pela qualidade que evidencia, porque senão não estava lá, não é? Costumo dizer que os clubes não são santas casas, não é? Tem que honrar e preservar, portanto, o passado e jogadores que passaram por o clube, mas não pode fazer isso a todos. É lógico que quem está dentro do Benfica tem que ter valor para cá estar. E revejo-me no Sr. Shewan, o meu ídolo no Benfica. E é bonito tratar assim, Sr. Shell. É a forma também como os jogadores do Benfica o tratam, e essa forma de tratar já diz muito da personalidade. Shell é esta homenagem também aqui do Moisés Ribeiro, e ontem, ou melhor, na quarta-feira, vale a pena recordar que atravessou o campo todo para vir cumprimentar Isaías e fez uma grande festa ao Isaías. Cruzaram-se ali duas gerações de Benfica e foi também um momento captado pelas imagens da BTV em direto. Vamos avançar a imagem da semana, João Tomás. Vamos entrar então no jogo na Eusébio Cup, mas antes disso vamos a um momento histórico, não é? Sim,
Perdão, foi a placa descerrada no Estádio Nacional em homenagem ao Torino, por causa do jogo realizado a 3 de maio de 49 e que no dia seguinte houve o acidente. Vimos ali elementos da direção do Benfica, com elementos da direção do Torino, assim como o treinador. E eu acho que este é um momento muito importante porque, independentemente do resultado do jogo, o Benfica saiu sempre a ganhar. Para as gentes do Torino, o Benfica eles estarão sempre agradecidos ao Benfica por esta atitude, porque a tragédia de Superga marcou o futebol mundial na altura, é considerada das maiores tragédias de sempre do desporto, e marcou sobretudo um clube que era o melhor clube de futebol no pós-Segunda Guerra, eram tetracampeões e, portanto, com aquele acidente foi um clube que ficou destruído e que só voltou a ser campeão uma vez nos anos 80. E, portanto, para as pessoas do Torino, o facto do Benfica marcar algo que aconteceu há muitos, muitos anos e que o Benfica acaba por estar associado a um terrível momento da história deles, acho que é bastante importante e que só mostra que o Benfica é um clube muito grande, que não se esquece de quem, por infortúnio, acaba por estar associado à sua história também. Avançamos ainda com este tema, assistência para esta semana, João Gonçalves. Na assistência, escolhi as imagens dos adeptos do Torino no Jamor, porque, para complementar isto que o João Tomás esteve a dizer, eu destaco o facto de isto ter sido muito humano. Não se tratou apenas de uma cerimónia institucional, não se fechou o evento ou o momento apenas para as direções e abriram-se as portas aos adeptos, que é isso que importa no futebol, eu digo sempre isso, ou é para eles que se trabalha no futebol. E vemos aqui uma série de adeptos do Torino. Eu, por aproximação, sei que alguns já estavam cá, há histórias curiosas ali no meio, de adeptos que já vivem em Lisboa. Temos ali o André Raguza, que foi o homem que imaginou e fez o documentário do Benfica Torino 4-3, em que quebrou ali alguns mitos sobre o facto do jogo não ter sido a despedida do Francisco Ferreira, mas sim uma homenagem a Francisco Ferreira, do avião não terem batido na Basílica, que ficou intacta. Enfim, quem puder recuperar esse documentário, que o faça. Ele foi apresentado no São Jorge na altura, há uns anos atrás, mas eu acho que estas imagens nunca é demais realçar, porque é muito importante e não basta só dizer que se faz aqui uma homenagem, que recordamos e mostramos uma placa. É bom que as pessoas sintam que isto é do coração e que há realmente uma relação entre os dois clubes, e para isso nada melhor do que convidar os adeptos a fazerem parte também deste momento. Eu acho que isso é muito importante. E nesse sentido a imagem da semana também está nesta linha. Faço questão na imagem da semana ter escolhido uma imagem que tive duas visões, estive na bancada e depois calmamente em casa estive a rever o jogo na televisão, e na televisão realmente é muito mais bonito, que é o momento em que todos os jogadores se misturam e ficam aqui numa pose que fica imortal, com esta dedicatória à frente escrita em italiano para os adeptos que estavam em Itália e não puderam vir a Lisboa, e os muitos adeptos do Torino que estiveram a assistir a este jogo. Acho que foi tudo conseguido. Eu li alguém escrever o Benfica nunca perderia este jogo, porque o jogo estava ganho a partir do momento em que foi marcado. E eu concordo muito com essa visão, porque isto no fundo foi repor as contas em dia com um clube irmão, e era um jogo já há muito que se deveria ter realizado. E acho que se deu o tom certo, deu-se a carga certa a um jogo que serve para homenagear Eusébio da Silva Ferreira, e conseguiu-se um casamento perfeito entre essa homenagem ao rei e a um clube que já não voltava a Lisboa para fazer um jogo de futebol desde a tragédia. Parece um bocado impensável. As pessoas até podem criticar se demorou muito ou se demorou pouco. O que interessa é que foi feito. E foi bem feito, foi tudo bem feito. Foi as homenagens antes, a preparação do jogo, e depois do jogo também acho que houve dignidade da maneira como se tratou o Torino. Acho que estamos de bem connosco, e tu só podes
olhar para o futuro de cabeça levantada quando tens as contas do passado bem resolvidas e, neste caso, com o Turino. Posso só acrescentar uma coisa? Eu só tenho pena é que no final do jogo foi passado um vídeo sobre os jogadores todos do Turino. E eu tive muita pena que a maior parte das pessoas tenham ido embora porque não viram algo que para mim foi especial, que foi depois de passar esse vídeo e com aquela frase que dizia ali que o Benfica não se esquece do Grande Turino, os adeptos do Turino estavam presentes, ovacionaram os benfiquistas e via-se que estavam profundamente agradecidos. Eu tive muita pena que as pessoas tivessem... Pronto, cada um tem a sua vida e vai-se embora, mas eu tive pena porque o momento merecia que tivesse mais público presente na bancada. Olha, já agora, eu não sabia que o João ia. Eu não quis terminar assim porque ia falar nisto um pouco mais à frente. Mas já agora, faço aqui, porque prometi a mim próprio ontem fazer aqui este reparo. O João foi brando. O João Tomás está a ser simpático. Eu acho uma falta de respeito e acho uma falta de cultura futebolística e quase que tenho um desejo de pedir desculpa aos adeptos do Turino que cá ficaram, porque aquilo que aconteceu é absolutamente surreal. Não podemos estar anos e anos a querer um jogo de homenagem destes e a meio de julho finalmente o jogo acontece. Eu já nem digo pelo filme, porque há pessoas que dizem não sabia que havia filme nem havia fogo de artifício. É que não interessa se havia ou não havia. O mínimo que se podia fazer era ficar até ao fim e assistir e aplaudir a entrega de um troféu. Para nós, temos de ser nós a valorizar esse troféu. Não é de fora do Benfica, somos nós, benfiquistas, que temos de valorizar a Eusébio Cup. E se é o Turino que o vence, então ainda há uma razão redobrada para ficares até ao fim e aplaudir. E depois vais a... Isto é um problema que já vem de há muitos anos e que nós aqui muitas vezes falamos, que é o jogo está 1-0 ou está 0-0 e as pessoas vão-se embora. Eu não estou aqui para julgar ninguém, nem para fazer juízos de valor de ninguém. Eu lamento e acho que é uma falta de cultura futebolística assustadora, porque das 40, quase 50 mil pessoas que estiveram no Estádio da Luz, ficaram o quê? 2 mil, 3 mil para assistir a um momento que é um momento único e, como o João disse muito bem, emocionou os italianos e devia-nos comover a nós também. Se não o fizermos... Paciência, se calhar eu e o João Tomás e tu, se calhar, e o Moisés, que é que estamos errados, e as outras pessoas estão certas. Mas eu não sabia que o João ia fazer este reparo, eu reforço esse reparo, dizendo que acho que o João foi simpático, porque eu acho vergonhoso, acho até surreal que isto aconteça no Sport Lisboa e Benfica, mas enfim, é o que há, e infelizmente fica esse apontamento, também não podemos fazer disso o maior caso do jogo, mas não é um apontamento naturalmente, e convém aqui... E tem lógica, porque sei também outras coisas. Estou a dizer isso só para o Moisés também falar do que foi bom ontem, claro. E recordar também o que é que se sentiu também ao ver aquela homenagem ao Turino, e aquele momento, apesar de tudo, tiveram 45 mil adeptos numa quarta-feira, às 7h30 da tarde, também vale a pena fazer esse sublinhado. Muito bem. Portanto, o de bom foi o regresso a casa depois deste defeso, portanto, em que do término da época para agora o começo desta. Depois, valorizar a Eusébio Cup, né, que é um símbolo do Benfica que tem que ser também preservado e dar continuidade ao torneio ou ao jogo. E um torneio que até voltou a casa, que no ano passado até foi longe daqui. Fora. Para apimentar mais o jogo, portanto, a vinda cá do Turino pela simbologia que teve em 1949 esse acidente trágico. O Turino, curioso também, é um clube familiarizado com o Benfica. Também tive a noção disso quando fomos há um ano ou dois à meia-final. Portanto, eu assisti ao jogo da meia-final porque a final não pude assistir porque na meia-final tinha sido assaltado, portanto, em Turim roubaram-me a documentação toda. Adeptos da Juventus, certeza. E então é engraçado que a gente passeava nas ruas de Turim e qualquer italiano que passava por nós, que nos via com o símbolo do Benfica, gritava Força Turino, Força Turino. E curioso é como é que a Juventus, portanto, que domina o futebol italiano há tanto tempo, e eu penso que na cidade de Turim vi mais adeptos do Turino do que a própria Juventus. E o curioso também desse jogo, como disse, é que me roubaram, portanto, os documentos, roubaram-me tudo. A única coisa que eu fiquei foi com o bilhete do jogo para entrar no estádio. O mais importante. O mais importante. E depois como é que se fez o regresso a Portugal? E curioso é que, portanto, eu quando dei falta de documentação, ainda faltava 5 ou 6 horas para o início do jogo, e a polícia disse, tens que tratar
disso, porque senão não regressas a Portugal, porque o jogo foi uma quinta-feira, na sexta-feira era feriado e metia-se final de semana em Itália. E eu disse, não, eu não vou tratar de nada, nem que fique aqui depois 3 ou 4 ou 5 dias. Eu quero eu quero ver o jogo. Isso depois a documentação trato. Só curioso é que para entrar no estádio, nesse jogo, tinha que ter documento de identificação junto ao bilhete. Então fiquei ali 2 horas a penar que não conseguia entrar. Entretanto, depois lembrei-me de ir ao telemóvel e ver se tinha, portanto, o documento de identificação em foto, assim, e comecei a passar, e o Stuart, portanto, eu passei uma fotografia, eu e o Rui Costa. E então ele disse, não, passa para trás. Não. E viu-me e chamou lá o chefe dele, disse assim, olha ele aqui com o príncipe de Florença. E ele, então entra. e nem precisei de documentação. Eu depois contei isso ao Rui Costa no domingo a seguir, cruzei-me com ele e contei-lhe, e ele disse-me, não, mas ele deixou-te entrar, não foi por te ver comigo, deve ser adepto do Torino. Pois, muito bom. É uma ótima forma de terminarmos também esta primeira parte. Daqui a pouco estamos de regresso, o intervalo é muito curto, fico por aí, até já. Benfica Corporate Club, a sua empresa no centro das emoções. De regresso nesta segunda parte, uma semana do melhor. Vamos agora para a frase da semana. João Tomás, qual é a tua escolha? Acho que uma frase do Rui Vitória que resume o que nós estamos neste momento a passar em termos de Benfica, que é todos sabemos o que se conquistou, não fomos só nós sozinhos, foi com toda a gente, e o que vamos conquistar tem de ser também com a ajuda de todos. Gosto que o Rui Vitória inicie a época como terminou a passada, com imenso respeito pelos adeptos, pelo apoio que nós, benfiquistas, temos dado à equipa, e sempre a conjugar a primeira pessoa do plural, que marca uma diferença enorme em relação ao passado recente e que é algo que eu aprecio muito no nosso treinador. Moisés, és um simpatizante também do estilo de Rui Vitória? Sou um simpatizante de qualquer treinador que venha para o Benfica. Portanto, o Rui Vitória, não vou dizer que é aquele treinador que me acalentou grandes esperanças e que me motivou, nem foi aquele treinador que me portanto, deixou duvidoso. Portanto, foi aquele treinador de meio termo que vamos esperar para ver. Pronto, e depois também pela mudança que houve a nível de plantel, não é? Enquanto que uns chegaram e tiveram tudo e mais alguma coisa daquilo que pediram e do que não pediram, o Rui Vitória, portanto, para além de saírem jogadores importantes, teve que ir à base e à formação, portanto, buscar jogadores. E nunca se queixou, e como este ano também, não se queixa que lhe falta isto, que lhe falta aquilo, que lhe falta um 8, que lhe falta não sei o quê, ou que não tem o coração da equipa. Portanto, ele refere hoje que tem 95% do plantel, portanto, já definido, sabe que é com aquilo que tem que trabalhar, e pronto, é um indivíduo que pragmático naquilo que diz, coerente, e que divide o trabalho dele pela equipa técnica, pelos jogadores, referencia-se ao presidente como tem que ser, e não esquece os adeptos, que é muito importante. E foi também a chave do sucesso do último campeonato. Por falarmos no último campeonato, estão aqui os dois autores do livro do Tri. Contem-nos lá, um ou outro, ou os dois, o que é que se passa aí com o livro do Tri, que já está à venda. O que é o livro do Tri? O livro do Tri já está à venda nas lojas principais, certo? Inclusive na do estádio.
Começa por ter um prefácio do Presidente, Luís Filipe Vieira, e a ideia era imortalizar a época em que nós conquistamos o tri ao fim de vários anos, coisa que para mim e para o João Tomás é praticamente uma novidade, eu já não me lembro. Para mim foi no ano em que eu nasci, portanto foi há 39 anos, 77. Não tínhamos capacidade para nos lembrar deste momento. E tem algumas curiosidades. Eu da minha parte digo que foi muito bom voltar a escrever ou reescrever as crónicas, que é uma coisa que eu faço no meu blog, até por uma defesa minha de memória. Sempre que acaba um jogo, depois faço ali uma crónica mais pessoal, o Red Passo no Sapo. E foi reescrever as crónicas todas, de maneira a que ficassem aqui com as curiosidades todas inerentes ao contexto do jogo. São 34 jogos, com todas as curiosidades. Temos também uma citação vista de fora de outros blogs, outras páginas também dedicadas ao Benfica, para as pessoas que recordarem. Eu acho que é uma leitura engraçada agora para quem entra de férias neste mês de agosto e dá para ajudar a passar o tempo até o arranque do novo campeonato. Acho que é motivador. E depois tem outros capítulos que o João também pode Sim, aqui complementar. nós fazemos uma contextualização desportiva da época e depois também uma perspectiva de adepto. Na perspectiva de adepto foi bastante importante a relação que houve por causa da rivalidade com adeptos do Sporting, e nós temos esse capítulo que se chama Bailando. Depois algo que nos tocou bastante e que fez com que esta época fosse tão sentida foi as atuardas constantes do Sporting, e nós não esquecemos delas, e temos um capítulo que se chama O Voucher do Desespero. Damos também grande destaque ao Jonas, que temos o capítulo Jonas Pistolas, os inúmeros golos que o Benfica marcou ao longo da época. Não foram inúmeros, foram muitos, 88 no campeonato, e portanto temos os golos para todos os gostos. E temos outros capítulos, temos também um capítulo dedicado aos adeptos, que é o Colinho. Portanto, o que nós fazemos é, numa perspectiva de adepto, temos também avaliação sobre o que os jogadores fizeram. O perfil do tri, seja como foram os jogos, como foram os jogadores, como foram as competições em que o clube esteve inserido, em que a equipa esteve inserida, e depois aquela perspectiva toda da adepto, a forma como os adeptos olham para, no fundo, ao longo da época que se vai passando, e por isso também, o João Gonçalves referiu isso, para nós é importante, fomos buscar, além de declarações, citações ao longo da época do Rui Vitória, também de cada jogador, também fizemos uma pesquisa pela blogosfera benfiquista e tentámos escolher de um blog uma avaliação para cada jogo, o que é muito interessante porque se percebe que, claramente, ao início genericamente andávamos todos hesitantes, e depois a determinada altura começámos todos a acreditar que iríamos ser campeões. Moisés, aproveito também, há pouco o João Tomás estava a falar aqui na rivalidade. Este ano foi um ano de grande rivalidade com o Sporting. Um benfiquista do Norte tem mais rivalidade com o Porto ou com o Sporting? É assim, revejo que do Norte há mais rivalidade com o Porto, do Sul há mais rivalidade com o Sporting. Depende das circunstâncias e do momento. Já houve muita rivalidade com o Porto, como há agora com o Sporting. O momento dita que a rivalidade que se vive, portanto, atual é com o Sporting. Mais portanto, o Porto, nesta altura, tem que fazer um balanço daquilo que está menos bem de 3, 4 anos atrás. É por isso que têm andado, portanto, também calados e a ver como vão dar a volta à situação. O Sporting, pronto, empolgou-se um bocadinho durante esta época, mas isto é assim, não é como começa, é como termina. Para bem do futebol, há muita gente que agora quer dar a opinião que isto tem que ser vivido de uma forma diferente, portanto mais calma, atenuar certas declarações, punir dirigentes por aquilo que dizem. Eu, da minha parte, a minha opinião é que isto tem que continuar como tem estado, portanto nós dámos-nos bem com isso, foi um ano excelente, portanto essas declarações, quer fosse de quem fosse, portanto, só nos deu força a toda a gente, desde o adepto ao seu presidente Luís Filipe Vieira. Portanto, eu
sugiro que isto continue como tem estado. Seguimos bailando para referir aqui um capítulo do livro do João Tomás e do João Gonçalves. Falamos do Sporting, nem de propósito, João Tomás, queres falar de um gol do Mitroglou, não é? Quero. Foi a jogada da semana que eu escolhi, foi o primeiro gol do Benfica contra o Wolfsburgo. Escolhi porque foi uma grande jogada, grande passe do André Horta para o Gonçalo Guedes, com uma recepção orientada, como se diz hoje em dia, com o peito, depois uma excelente assistência para o Mitroglou. E o Mitroglou tem destas coisas, não é? Às vezes marca um gol, como marcou em Alvalade, desta vez foi num jogo particular contra o Wolfsburgo, num jogo que, ao contrário do Benfica-Turino, este do Benfica teve em grande plano, mas como nós temos aqui repetidamente dito, as pré-épocas nós nunca sabemos se eles treinaram de manhã, se treinaram à tarde, se estão com cargas físicas maiores, como é que está o adversário, portanto não há que valorizar nem para um lado nem para o outro, há apenas que ir vendo os jogadores, ver como eles evoluem e esperar que depois no primeiro jogo oficial da época a equipa esteja bem e para nós será supertaça. MVP da semana? O MVP da semana foi o Sálvio. E escolhi o Sálvio precisamente pela exibição que fez na segunda parte deste Benfica-Wolfsburgo, que pela primeira vez pareceu-me ver ali o Sálvio anterior à lesão da última jornada em 2014-2015. Da exibição quanto ao Wolfsburgo. Foi um Sálvio que ia para cima dos defesas, com velocidade, com muita agressividade ofensivamente, a criar grandes jogadas e grandes oportunidades. Além disso, com o jogo frente ao Torino, igualou o Jordão e igualou um defesa dos anos 20, que é o José Pimenta, em número de jogos, o que o fez entrar para o top 100 dos jogadores com mais jogos de sempre do Benfica. Estou a contar com jogos particulares e já é muito respeitável o top 100. Salvo erro, são 182 jogos e, portanto, o Sálvio está de parabéns. O MVP da semana, João Gonçalves. Já agora dizer que o Sálvio faz uma assistência brilhante no Eusébio Cup, com um lançamento que o guarda-redes deixou escapar. A MVP da semana que eu escolhi é o Feiza, que se exibiu num patamar para lá de bom no jogo com o Wolfsburgo no domingo passado. Jogou os 90 minutos no domingo e agora no Eusébio Cup não fez o jogo todo, mas voltou a estar em grande plano. Penso que no plantel do Benfica, nos tais 95% de certeza que o Rui Vitória já tem em relação à equipa deste ano, penso que à cabeça estará a Feiza como número 6, ou jogar na posição 6, assim é que é, na equipa do Benfica. Espero que ele aguente esta forma e que não tenha nenhum azar com lesões, porque neste estado de forma e a jogar desta maneira é um dos craques do Benfica. Jogada defensiva da semana, João Gonçalves. A jogada defensiva da semana, venho aqui mais uma vez em forma pedagógica dizer que para mim é a do Nelson Semedo no jogo do Eusébio Cup. Aqui nesta jogada vamos aqui recordar o Nelson Semedo. Falta um minuto para o intervalo. O Nelson Semedo estava a ser ali pressionado e o Paulo Lopes já, a Manuel Neuer, fora da baliza a jogar como livre, estava a pedir a bola para recomeçarmos a jogada em segurança. Achei estranho porque o Estádio da Luz reagiu com uma assobiadela ao Nelson Semedo, que fez aquilo que tinha que fazer. Recordo que isto nasce ou de um canto ou de um livro, agora não me lembro assim de cabeça, mas estamos aqui a rever. Vejam como se está a posicionar a equipa do Torino. Há um jogador que vai pressionar a bola e já havia um jogador do lado esquerdo a fechar o lado esquerdo. Não há espaço para construir jogo, não há possibilidade nenhuma de partires na jogada individual do drible e, portanto, o Nelson Semedo é defesa direito, estava sobre o seu meio campo e pensou bem, olhou para trás, viu o guarda-redes adiantado muito bem, Paulo Lopes, a fazer aquilo que se faz nestas alturas quando falta, eu recordo, um minuto para o intervalo. Nelson Semedo, se me tiveres a ver, não ligues aos assobios, é isto que um defesa direito tem que fazer na altura em que não tem linhas de passe e, portanto, estiveste muito bem, vamos ignorar os assobios do terceiro anel que não fazem sentido. E mais do que nós, o próprio Luizão mal sentiu alguns assobios, não foi o estádio todo, mas mal sentiu alguns assobios. Mas foi significativo. O Luizão bateu-lhe palmas para o Nelson Semedo e reforçou, e o Nelson depois quando olhou, voltou-lhe a bater palmas para perceber que ele não está ali para agradar os adeptos, está ali para a equipa ganhar. Como é evidente. Avançamos agora para dime aqui, a jogada ofensiva da semana, João Tomás. Sim, eu escolhi uma das... O Júlio César fez 3 boas defesas contra o Torino, escolhi uma delas. Uma que eu salvei foi um remate do Maxi Lopes,
Aquele aqui sai-se muito rápido e defende. E o Júlio César está de volta. O grande Júlio César, o imperador, e nós estamos muito bem servidos de guarda-redes. E há pouco, só queria dizer uma coisa sobre o Feiza. Na semana passada falei aqui de um médio dos anos 50 que era o Alfredo. A alcunha dele era o 3 pés, porque roubava muitas bolas. E, portanto, eu fui avisado a seguir ao programa da semana passada a dizer, falaste do Alfredo, mas a alcunha dele era o 3 pés e essa é uma alcunha que ficava muito bem ao Feiza, porque está sempre a roubar bolas. E, portanto, nós, enquanto tivermos Júlio César ou Edson, tivemos ali os centrais que temos, Feiza no meio campo, temos sempre Jonas à frente, temos sempre ali um eixo central que nos permite ambicionar por títulos. Mas concordas com esta ideia? São ali os pilares do sucesso da equipa do Benfica? Sim, concordo, e nesta altura da época, portanto, o treinador Rui Vitória tem praticamente na mente dele as linhas com que se deve cozer já no jogo para a Supertaça com o Braga, e realmente portanto, aquela espinha dorsal com Feiza no meio. Júlio César está de regresso, vai ser à partida o guarda-redes. Jardel não jogou ontem porque está lesionado, penso que à partida também irá ser peça-chave no 11, e depois Jonas, Mitroglou, André Horta, penso que também... Dos reforços, ia-te perguntar isso mesmo, qual é aquele que te suscita mais interesse e aquele que estás a gostar mais, ou aqueles que estás a gostar mais? Os reforços, aquele que me suscita interesse e que eu prevejo e ambiciono que faça uma boa época é o Carrilho, não é? Agora, as pessoas não se podem esquecer que vem de 8 meses sem competir e para aliar ao físico. Portanto, teve uma carga mental durante estes 8 meses que às tantas lhe carrega 10 anos de físico nas pernas. Portanto, temos que dar tempo ao tempo, dar espaço para o Carrilho se ambientar ao novo clube, porque vem de uma realidade diferente. A qualidade não a perdeu, não é? Vem de um clube pequeno para um clube grande e as coisas, quer dizer, demoram o seu tempo. E esperar que serve também tenha a sua adaptação, como teve Di Maria, Gaetan, e esperar também que o André Horta se exiba a um nível bom, como se tem exibido. Para reforçar a ideia, estou muito confiante no Nelson Semedo e no Gonçalo Guedes. 2 jogadores que fizeram parte do plantel do ano passado. O Gonçalo é importante Guedes... ter ali também jogadores que sintam a camisola e que venham da formação. Sim. Concordas com essa ideia? Concordo com essa ideia e realmente apreciei o gesto do Luizão quando o Nelson traz a bola para o Paulo Lopes, que realmente, quer dizer, o Luizão tem 34 anos, claro que está numa fase decadente da carreira, não é? Não é o Luizão que era há 10 anos, mas nem só de pão vive o homem, não é? E o Luizão é uma peça fundamental para estes jovens que esse é mais aparecendo. Um exemplo, não é? E esse é mais um exemplo. Como tantos outros, como teve o ano passado, porque eu apreciei o jogo, vi ao vivo e a cores no Atlético de Madrid, no Vicente Caldeirão, onde o Nelson Semedo faz um jogo excepcional e parte dele foi com as indicações do Luizão dentro de campo. Portanto, estou convicto. Esse foi um jogo também, já que falas nesse jogo em Madrid, foi um jogo especial também. Se percebeu ali que o Benfica, até porque o Benfica vinha de um ano onde não fez nada em termos europeus, se percebeu que o Benfica, a história do Benfica faz daqueles momentos de uma vitória em Madrid e de um Benfica europeu. Sim. Qual foi o sentimento no final, depois dessa vitória? O Benfica é isso. É o que se viu, portanto, em Madrid. Aquela bancada repleta de simbolismo, de benfiquismo. E onde estávamos também no início da época, né? E jogar com um colosso de Espanha. À partida, 70-80% das apostas pendiam para o lado do Atlético de Madrid. Foi um jogo onde aconteceu de tudo, não é? O Benfica, temos que ser realistas, teve a sorte. Para mim, no futebol não há mérito nem demérito. Podia ter sofrido o segundo e podia ser complicado a partir daí. Exatamente. E deu a volta, é isso? Sim, mas o futebol é isso mesmo. Às tantas teve jogos que podia acontecer isso e não aconteceu, e aconteceu ali em Madrid. Foi aquele jogo detalhado, onde não houve, portanto... E sentiu-se quem estava nas bancadas que era uma vitamina de confiança aquela vitória? Sem dúvida nenhuma. Mesmo sendo no início da época, e depois daí o Benfica passou por momentos menos bons. Não foram momentos maus, foram momentos menos bons.
Pronto, depois foi o catapultar para uma exibição onde o Atlético de Madrid foi à final e penso, não estou errado, que a única derrota que teve Para a Liga dos durante os Campeões. 90 minutos na Liga dos Campeões da época Aliás, passada a única foi com o derrota Benfica. com o Simeone ao comando. Foi Com o ali. Simeone no comando. Foi com o Benfica. Concordas também, João Tomás, que teve essa vitamina de confiança, essa vitamina psicológica, essa vitória em Madrid, naquela altura e naquele momento? Concordo porque mostrou aos jogadores o que é que eles eram capazes de fazer. Mesmo que a seguir houve jogos menos conseguidos e resultados menos conseguidos, eles já sabiam que pelo menos tinham valor para conseguir ir ganhar a Madrid, que não havia qualquer equipa a ganhar lá, era 16 jogos, não era? Qualquer coisa desse género. E o Atlético de Madrid ainda tinha sido finalista da Liga dos Campeões aqui na Luz, um ano antes, e portanto mostrou à equipa que a equipa, apesar de todas as críticas que havia, apesar da desconfiança por chegar um novo treinador, apesar de na altura as palavras do Presidente terem sido entendidas como desinvestimento, o que levou a que houvesse muita desconfiança e como os resultados não foram perfeitos, não é? Perdemos a Supertaça, perdemos com o Aroca, tínhamos perdido com o Porto também, não é? Já, nessa altura, penso eu. Sim. Mas mostrou que a equipa tinha potencial para fazer mais do que estava a fazer naquela altura. A partir daí, acho que depois, principalmente com o empate no Cazaquistão, a vitória em Braga, essa vitória em Madrid foi relembrada, como quem diz, nós agora entramos num bom caminho, nós já tínhamos feito coisas boas esta época, apesar de toda a desconfiança, e vamos continuar, parafraseando o Rui Vitória, no nosso caminho. E pronto, e assim foi, não é? Depois, agora falar a posteriori também é muito mais fácil, mas nós na altura, quando o Benfica não jogava bem um jogo, nós lembrávamos, nós fomos capazes de ganhar em Madrid. O jogo correu-nos bem, é certo, mas o Júlio César fez a melhor exibição da época, o Gonçalo Guedes marcou um golo, o Nelson Semedo fez uma ótima exibição, toda a equipa globalmente esteve bem e, portanto, nós tínhamos visto que dava-nos esperança para o futuro, no fundo. João Gonçalves. Mais do que isto que se disse aqui acertadamente, recordar que a seguir nós íamos jogar com a União da Madeira e o jogo foi adiado, o que cortou ali um bocado o balanço, porque nós ali estávamos realmente em crescendo. E é sempre bom lembrar que realmente o tricampeonato passou por muitas dificuldades, nomeadamente nessa semana foi delicada, porque depois entraram as seleções, foi quando o Nelson Semedo depois até se lesiona, e nós para si tínhamos dado um passo à frente para dar depois 2 atrás, com estas contrariedades. Mas, acima de tudo, esse jogo de Madrid marcou o reencontro do Benfica com a Europa e pôs o Benfica no seu devido lugar em termos europeus. E eu, na altura, disse qualquer coisa aqui como, já desde aquela grande vitória em Liverpool, que não via um triunfo fora de portas do Benfica, ser de uma maneira tão épica e tão incisiva para a imprensa internacional voltar a falar do Benfica como sendo uma grande equipa de primeiro plano europeu, e estou plenamente convencido que foi essa vitória que fez com que o Benfica chegasse aos quartos de final e acabasse a sua prestação na Liga dos Campeões, a lutar e a acreditar que era possível avançar ainda mais um grau até às meias finais, e essa aventura incrível acabou com o Bayern de Munique a festejar, mas a festejar a sério um apuramento conseguido na raça contra um Benfica que teve talvez o ponto mais alto realmente no Vicente Calderón, e que depois viu-se no jogo com o Bayern de Munique que não foi só sorte e que não foi só ali uma noite feliz. O Benfica talvez tenha marcado em Madrid, neste jogo que estamos a falar, o seu regresso ao primeiro plano do futebol europeu. Assistência passa a semana, João Tomás. Pois eu escolhi um passe, não chegou a ser assistência, mas para já começa num grande passe do Jonas a abrir para o Carrilho, e depois o Carrilho a fazer um passe para o Jiménez, que o Jiménez, este é um grande passe do Jonas, e aqui este cruzamento, e depois o Jiménez, pronto, não conseguiu marcar gol, mas foi um grande passe do Carrilho, porque o Carrilho, aqui há uma grande diferença, nota-se que o Carrilho é um bom exemplo para se ver uma grande diferença entre Benfica e Sporting. Cada vez que o Sporting consegue cá vir buscar alguém, é logo endeusado de início e acham que vai acontecer tudo maravilhoso. Quando vem alguém do Sporting para o Benfica é sempre recebido com muita desconfiança. E percebe-se, lá está, a transição de um clube que o João Gonçalves aqui já disse muito bem, que é do Campo Grande e não é um clube grande, e nós somos um clube grande. E, portanto, acho que é preciso ter alguma paciência com o Carrilho, como o Moisés estava a dizer há pouco, porque esteve praticamente um ano parado. E ele já tem mostrado bons apontamentos. Ontem, durante parte do jogo, teve bom plano, mas eu notei que não há
de alguns sócios não há assim tanta paciência como eu acho que deveria existir para um jogador que tem muito potencial, que se está a adaptar a uma nova realidade e que sobretudo, teve quase um ano parado. Para terminar, as escolhas, frase da semana, João Gonçalves. Eu escolhi para encerrar as minhas coisas esta semana uma frase que encaixa naquilo que eu disse há pouco sobre o regresso do Benfica ao primeiro plano europeu. É uma entrevista muito interessante ao Corriere dello Sport, que é um jornal italiano, de uma grande figura, que é o Cesare Prandelli, que neste momento nem está a comandar nenhum clube, mas é uma figura muito ouvida no futebol transalpino. E estava ele a falar sobre a nova época e sobre as equipas que entram na Champions League. E há uma passagem em que ele se está a referir ao excesso de reforços e às brutalidades de dinheiro que se estão a gastar com jogadores que se calhar não valem assim tanto. E eu achei surpreendente e muito curioso, e trago aqui a frase que ele fala do Benfica e mete o Benfica como outsider da próxima Champions League, dizendo: uma das possíveis surpresas, e estamos a falar da Champions League, uma das possíveis surpresas pode ser o Benfica de Rui Costa, é muito engraçado que a Itália, o Benfica é sempre de Rui Costa, que tem trabalhado muito bem. Isto é uma grande figura do futebol italiano e até do futebol mundial. E é engraçado, porque estamos aqui a aproximar-nos do início da época, a Liga dos Campeões também daqui a um mês já vamos saber mais ou menos qual é que é o nosso trajeto com o nosso clube. E como tu há pouco disseste muito bem, o Benfica tem que estar realmente nas grandes decisões do futebol europeu e não é ir à Liga dos Campeões tentar arrancar um terceiro lugar para depois ir para a Liga Europa, que teoricamente é mais frágil. Nós temos que assumir isto que o Prandelli diz. Nós somos o grande Benfica da Europa e mostramos no ano passado que podemos ser uns outsiders, sempre fiéis ao nosso estilo e a um paradigma que se mudou no ano passado e que é perfeitamente possível nós seguirmos, no fundo, o nosso desígnio, que é lutarmos por sermos campeões em Portugal e para estarmos ao mais alto nível na Europa. Fica aqui esta chamada de atenção, que fica com uma tempo com motivação. E vou agarrar essa ideia para terminar o programa e perguntar ao Moisés: esta vitória de Portugal campeão da Europa contra todas as expectativas, pode ser também um sinal para o Benfica, que tem hipótese também de conquistar a Champions League e pode voltar a conquistá-la? Pode ser um outsider, portanto, e uma boa imagem para as equipas portuguesas acreditarem, e propriamente o Benfica. O percurso da seleção no Campeonato da Europa pautou-se pela regularidade com que começou o campeonato e o terminou. O futebol não foi bonito, não é? Mas o importante é que chegou ao final do Campeonato Europeu e foi campeão da Europa. Portanto, e o futebol de hoje em dia, o futebol moderno, está provado que não há impossíveis, nem há candidatos, nem equipas menos boas, nem equipas de outro mundo. E, portanto, ultimamente, mesmo aquelas equipas que são dadas como não favoritas, são aquelas que até têm ganho, como aconteceu, portanto, com Portugal e na Copa América, portanto, com a Inglaterra Chile, também, já com o Leicester. São vários com exemplos que podem inspirar, então, o Benfica rumo à conquista da Liga dos Campeões. Moisés Ribeiro, agradeço a sua presença neste Uma Semana do Melhor. Obrigado. Meus caros, um abraço, até para a semana. Obrigado. Tudo dito, neste Uma Semana do Melhor, tenha uma boa noite. Pelas melhores razões, os portugueses souberam admirar as capacidades da Cicasal. Pelas mesmas razões, a Cicasal produz para os portugueses os melhores produtos de carne e charcutaria. O melhor nunca se esquece. Cicasal, a paixão pelo que é português.
Bem-vindos ao programa Jornal O Benfica. Abrimos com a 9ª edição da Eusébio Cup, homenagem ao melhor de sempre. Foi aqui, nesta quarta-feira, uma data simbólica e de grande peso histórico. A homenagem ao Grande Torino, uma reconciliação com a história. Sport Lisboa e Benfica e Torino, 2 clubes irmãos e que proporcionaram aqui mais um grande espetáculo, quase 46 mil no Estádio da Luz, no Estádio do Glorioso, uma transmissão para todo o mundo, sobretudo para a China, através do Weibo, em live stream. O Benfica a inovar, é a 9ª edição da Eusébio Cup, que fica também na história por esse aspecto, além de a homenagem justíssima a Artur Correia. É verdade, o nosso Artur partiu segunda-feira e este programa é dedicado a Artur Correia, um dos melhores de sempre também, ele que dedicou a sua vida, grande parte da sua vida desportiva e não só, ao Sport Lisboa e Benfica. Fica aqui, obviamente, as nossas sentidas condolências para este colaborador muito especial também da sua BTV. Devemos ao Artur também muitas tardes e, sobretudo, muitas noites, muitos programas de televisão em que o Artur nos transmitiu o seu testemunho e passou a todos nós o seu benfiquismo, que era puro, e ele que, com o Benfica, era um homem sempre positivo e que tinha sempre uma esperança. Descansa em paz, grande campeão. Destaque para a primeira página do jornal desta semana. Luizão, um clube com memória, após a Eusébio Cup, o nosso capitão, que vai mais uma vez iniciar nova época, salientou todas as homenagens que foram feitas, conforme já referi, uma especial atenção para a homenagem que o jornal presta a Artur Correia e também ao engenheiro Armando Abreu Rocha, que partiu também na semana passada e que nós falámos aqui no último programa, e destaque para um regresso de um filho desta casa, Isaías. Ele está aí, veio visitar o seu clube. Isaías, numa entrevista, não perca um especial no 3º aniversário do Museu Benfica Cosme Damião, depois de termos ultrapassado os 200 mil visitantes. Não se esqueça, visite o museu. Se já visitou, prepare-se, porque há grandes novidades. Não deixe de assistir e não deixe de poder desfrutar de toda a extraordinário acervo museológico. Destaque ainda também para um reforço, notícia BTV, exclusivo BTV hoje de manhã, Danilo, internacional sub-20 do Brasil. Ele é reforço para 2016-2017, será mais um jogador à disposição de Rui Vitória. Destaque ainda também para o handball, iniciou a temporada, é a primeira modalidade a iniciar a temporada. Vamos aqui analisar com o parecer e com a análise sempre muito apurada do nosso comentador Hélio Azevedo. Destaque ainda para o basquetebol, Damian Hollis é reforço e um especial a não perder. Jogos Olímpicos Rio 2016 está prestes a começar, a maior delegação de sempre do Sport Lisboa e Benfica. Conheça os 22 atletas apurados, vamos aqui analisar também os próximos dias. Nós vamos estar todos com o coração, obviamente, no Rio de Janeiro. Convidados destes programas habituais, comentadores da BTV, professor Rui Silva, antigo treinador do Benfica, antigo jogador do Benfica, António Rola, comentador de arbitragem, antigo árbitro, e, como disse, Hélio Azevedo, antigo handbolista do Sport do Benfica. Meus senhores, obrigado pela vossa presença. Professor, Eusébio Cup este ano, a homenagem a Eusébio da Silva Ferreira, tinha, professor, este condão, tinha esta particularidade histórica, a homenagem a um grande clube europeu, um grande clube que foi vítima de uma tragédia em maio de 49, com aquele acidente que dizimou a equipa. Professor, parece-lhe que foi uma decisão mais do que justa, não é? Até porque as relações entre os dois clubes desde essa altura permaneceram de grande solidez. Professor, e assistimos também aqui a um bom espetáculo, quase 46 mil espectadores. Professor, como é que viu a partida? Olá. Bom, eu estar a repetir aquilo que já foi dito e redito, não o faço, não é? Para mim, teve uma importância excepcional no que respeita à impressionante imagem
dada pelo povão, sem palmadinhas no fofo, a forma como a nossa massa associativa e simpatizante participou na exteriorização deste espetáculo é realmente uma coisa impressionante. Qual benfiquismo, qual carapuço. É uma coisa impressionante ir ver um jogo em que, pronto, é o chamado jogo amistoso, jogo amigável e tal, com a forma como apareceram, como se manifestaram, como puxaram pela equipa, como se manifestou um espetáculo que eles foram o melhor espetáculo